Você às vezes se desafiar, você querer algo novo, aceitar um feedback, uma orientação, um desafio e não aceitar, assim, aceitar e fazer mais ou menos. Mas quando você consegue unir o entretenimento e vender algo de qualidade, vender o teu conteúdo ali, pronto, esse é o case de sucesso. Tenha esperança baseada em atitudes. Você vai colher o que você está plantando. Isso, entende? Então, legal. Assim, como é que eu poderia colher mais clientes? Prospectando, falando, investindo, comunicando. Eu acredito que independente de qual seja o seu segmento, todos ao seu meio têm que saber que você trabalha com aquilo. Se você não consegue vender para quem é parente e amigo, você quer vender para quem é desconhecido? Sozinho, você, a gente não vai conseguir. Não vai. Sozinho a gente pode até caminhar. Mas se você quer caminhar com constância, se você quer ir realmente longe, você tem que estar unido de pessoas que vão agregar valor na tua empresa, que vão comprar a tua guerra, que vai vestir o uniforme. Hello, Brasil! Estamos de volta com o nosso segundo episódio do podcast Pod Marcenaria, que é o podcast do Duelo de Marceneiros, o primeiro reality de marcenaria do Brasil. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Rita, dona da maior marcenaria de luxo do Mato Grosso do Sul, mentora de marceneiros e apresentadora do Duelo. E hoje nós temos aqui um convidado que é fenômeno nas redes sociais. Ele tem uma página com mais de 30 mil seguidores, é um sucesso nas redes sociais, conforme eu já falei, tem mais de 12 anos atuando na área da construção e o melhor de tudo, Brasil. Ele conseguiu levar humor para o canteiro de obra. Seja muito bem-vindo, Matheus Augusto, da página Partiu Obra. Obrigado. Acertei? Palmas. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina. Espero que a gente tenha um bate-papo bem gostoso aqui. Sim, e a engraçado. gente que agradece. E muito engraçado, tem que ter humor. Tem que ter. Falei certo? Esqueci de alguma coisa? Certo, 12 anos na construção, mais de 30 mil seguidores aí, alguns milhões de visualizações. Muito bom. Estamos aí. Podemos dizer, então, que você é uma construtora? Me explica. Com certeza. Somos um CNPJ. É uma construtora, então. CNPJ, que não é tudo certinho relacionado à construção civil. Tá. Como que surgiu? Já vamos começar entendendo lá desde o começo. Como que surgiu a ideia de filmar tudo e colocar nas redes sociais? Rita, é interessante porque é o seguinte, eu sempre fui contra rede social, sempre fui contra aparecer, tanto é que Instagram pessoal eu não tenho. É só o da empresa mesmo. Sério? E todo mundo fala, mas não é possível isso, o Partiu Obra não tem um pessoal? Não tem. A ideia começou numa viagem fora do Brasil, e aí mandando alguns vídeos para minha família, eu sou um pouco mais solto, como você viu, né? E vocês veem também nos vídeos. E aí mandando alguns vídeos falando como que era tal lugar, como é tal situação, cultura, alimentação, parques, enfim. E aí minha família gostou muito, né? Todo mundo tem um grupo de família, né? E gostou muito. Aí uma das minhas irmãs, né? E também familiares, pessoas próximas de mim ali, fala, Matheus, por que você não começa a criar conteúdo mostrando o seu dia a dia na obra? Você que é um cara dinâmico, engraçado. Mas a pergunta que não quer calar, você nem tinha Instagram, ou tinha? Não tinha Instagram. Não tinha? Nunca tive Instagram, Matheus Augusto. Nunca tive Facebook. Deu pra viver, respirava, comia normal? Você dava pra viver? Dava, existe vida? Existe vida fora do Instagram, existe. Sendo sincero, pra mim era até melhor, porque assim, eu sou muito brincalhão com isso e tal. Mas eu era um pouco contra a questão de você se mostrar muito, você se tornar muito público. A minha irmã até fala, Matheus, o mundo não deu volta não, ele capotou, né? Olha, porque o que você falava... de chave. Exato. Já fica aí o primeiro aprendizado. Muitas coisas a gente fica preso. Romper barreiras. Romper barreiras. Você isso. às vezes se desafiar, você querer algo novo, aceitar um feedback, uma orientação, um desafio e não aceitar, assim, aceitar e fazer mais ou menos. Aceitar e se empenhar. Aqui, romper barreiras, porque vai ser a frase... Ó. Romper barreiras. A frase do nosso podcast. Aí você mandou... Mandei alguns vídeos para minha família, eles acharam muito legal. Matheus, começa a fazer. Aí eu comecei no store do WhatsApp. Ah, sim. No store do WhatsApp. Nem tinha o Instagram. Não tinha nem Instagram. E aí eu comecei a fazer e começou muita gente falando, cara, muito legal o seu conteúdo, muito legal. Faz Instagram. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer Instagram então. Essa mundiça aí, vamos fazer. Tá todo mundo falando, então vamos fazer. Só que quando eu fiz, qual o nome? E agora? Porque aí a gente já tinha empresa, né? A empresa era o sobrenome meu, né? Aí
num almoço com a minha família também, eu falei, cara, tem que ser algo novo, tem que ser algo assim, moderno. Um rapaz de pouca idade sendo novo, sendo dono. Aí eu falei assim, cara, obra. Aí eu falei assim, partiu obra. Aí o pessoal falou, mas será que partiu obra? Partiu obra. Quando eu falei aquele nome, nunca mais mudou. Se tornou Partiu legal. Obra. E como que é o nome da construtora? Partiu Obra. Hoje então, a gente conseguiu até fazer... Antes não era. Não era. Então. Era o sobrenome, né? Era o sobrenome meu, né? E aí a gente conseguiu patentear. Hoje, Partiu Obra, se você for fazer uma construtora, se você for fazer qualquer página, hoje Partiu Obra é do Matheus Augusto. Que show. A gente fez a patente, né? Que legal. E o seu lado humorístico? De onde vem? Meu pai, minha família, nós somos de Minas Gerais. Inclusive, meu pai também, junto com a minha sobrinha, eles têm um Instagram com mais de 280 mil seguidores. Tá brincando? Sério, É uma família... É a família. 280, dos artistas. É o vovô da Bia. É o meu pai com a minha sobrinha. Eu vi lá na sua página. É o meu pai. É seu pai. É meu pai. Eles já têm aí... Eu acho que uns 30, 40 vídeos aí com 5, 10, 20 milhões de visualizações. Que estourado pra show. Caramba. Então veio do seu pai. Veio. Tem um pouquinho dele também no Partiu Obra ou não? Porque assim, do que eu olhei, ele eu não vi. Teve quando a gente fez a participação com a Bia, com a minha sobrinha. E vem vindo vídeo novo, tá, gente? Olha aí, é que a roupinha que a gente vive na Shopee não chegou ainda. Meu Deus do céu, vai bombar. Spoiler. Então minha bombar. família, nós somos de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Quando nós chegamos em Campo Grande, porque a empresa do meu pai veio pra cá, é só a nossa família, né? A gente não tem primo, não tem tio, não tem ninguém por perto. Então, a gente é muito unido e muito engraçado, muito brincalhão. A gente não tem muito papo na língua na hora de brincar, né? Perde o amigo, mas não perde a amizade. E aí, quando a gente foi criar a rede social, a ideia foi o seguinte, olha, vou fazer algo que realmente expresse o Matheus do dia a dia. Porque o que eu não queria era, igual alguns famosos, você conhece a pessoa pela TV, acha que é uma coisa, conhece pessoalmente é outra. Não, então, ali quem você vê no vídeo é o Matheus do dia a dia. Entendi. Que consegue misturar o lado do humor, mas consegue ter credibilidade, consegue passar seriedade no seu trabalho. Isso, porque dá a impressão, quem olha e não tem o entendimento, dá a impressão que fala assim, nossa, mas o cliente vai contratar? Vai contratar. Contrata. E já teve contratos, por exemplo, uma casa de quase 3 milhões que nós fizemos, foi cláusula do contrato, que a equipe teria de ser aquela que participava dos vídeos. A cliente pediu. Ela disse assim, porque qual que é o chave que nós temos nos nossos vídeos? É um conteúdo engraçado? É um conteúdo engraçado. Mas por detrás, você olha a obra, você olha a construção, você olha um canteiro organizado. Porque isso que eu já ia te perguntar, como que você faz para trazer esse profissionalismo e passar confiança? Porque algumas pessoas podem julgar, e é claro que as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo, muitas pessoas devem julgar, não gostar, mas como que você faz para trazer essa credibilidade? Mostrando ali o dia a dia da obra? Mostrando o dia a dia e o resultado. Quando os vídeos começaram a viralizar, por exemplo, o primeiro vídeo nosso bateu 1 milhão, o meu mestre de obra ou outros funcionários começaram a ser reconhecidos na rua. Aí o povo começa a gostar, né? Aí vamos gravar, vamos! Veio a parte da fama, né, por assim dizer. Aí já, Matheus, você não vai acreditar, tava no espetinho lá na vila, chegou um cara e falou assim, você que é o Jairão do Partiu Obra? Sou eu, vamos tirar foto? A mulher dele que não gostou, né? E isso conecta, a mulher dele que não gostou. E isso conecta com as pessoas e faz as pessoas quererem contratar. Com certeza. Por exemplo, o último vídeo nosso, a gente lançou ele semana passada, 10 dias atrás mais ou menos. Ele deu 12 milhões de visualizações. É um vídeo curto, mas a ideia que a gente queria passar ali tem um humor, mas, por exemplo, várias pessoas perguntaram que parede que é essa que está no fundo, que é um sistema novo que nós estamos implementando aqui no Mato Grosso do Sul. A gente trouxe de fora, colocou no Mato Grosso e agora no Mato Grosso do Sul, que é o Light Wall. Então, a gente vende sem vender. Porque ninguém quer pegar a sua rede social, que você tá na sua intimidade ali, né? Normalmente você está ali no seu quarto, no banheiro, ou algo parecido, mexendo no seu Instagram. Você não quer alguém, quer construir, chame Partiu Obra. Você não quer isso. Não quer. Mas não você queremos. quer ver algo... Estamos ali para entreter. Entreter. Mas quando você consegue unir o entretenimento e vender algo de qualidade, vender o teu conteúdo ali, pronto. Esse é o case de sucesso. Gente, e daqui a pouco eu tenho uma pergunta super polêmica pra ele. Vai preparando aí, porque é polêmica. E ela não quis falar a pergunta antes. Não. Vamos pegar ele de surpresa. Mas agora me surgiu uma curiosidade. Você é engraçado na hora de fechar um contrato também?
Aí a gente tem que saber separar alguns tipos de Mateus, né? Não que seja uma pessoa de dupla personalidade. Porque são contratos de valores altos. Isso, né? Por exemplo, todos que fecham um contrato com a gente, assim como também no teu trabalho, as pessoas têm que aportar um valor inicial e confiar. Isso. Mas o que é interessante do Instagram e o que eu passo para todos que estão acompanhando esse podcast, independente de qual seja o seu nicho, o seu segmento, quando você consegue mostrar a credibilidade que você entrega. Tem vídeo engraçado, mas tem vídeo dele entregando casa. Entendi. Tem vídeo dele executando bem executado. Uma equipe organizada. Quando você consegue unir isso, você gera credibilidade. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas o humor vende? Vende. O humor vende. Desde que seja equilibrado com essas outras... Exato. A gente está conseguindo ter uma conversa tranquila, leve aqui, com humor, mas também se a gente levar para um lado sério, sem problema nenhum. Entendi. E o que eu vi que é legal lá também, você mostra a fidelização da sua equipe, porque tá sempre as mesmas pessoas. Então, inconscientemente, a gente tá vendo ali que você consegue fidelizar, que é uma dor desse mercado que tem muita rotatividade. Então, assim, se souber usar as redes sociais de forma inteligente, souber mesclar ali, você consegue ganhar confiança, vender, ser engraçado, divertir a audiência e fazer contato. O que eu coloco eu tenho limites. Para mim, a graça ela também tem limite. Entendi. A graça ela pode ficar sem graça. Então, assim, não exagerar. Eu, por exemplo, assim, tá na moda, tá viralizando vídeos assim. Vou fazer, não. Se eu ver que seus se princípios encaixa, inegociáveis, exato. Assim. Por exemplo, a gente tenta não se envolver em alguns campos que vai dar muita discórdia. Para que a gente vai se envolver nisso, sendo que o meu ambiente é construção? Mas agora, fazer uma gracinha, fazer uma brincadeira, umas edições ali que o Zago, que é a Mais Que Vídeos, que a nossa produtora faz. Gente, isso aí a gente tira de letra e tem gerado muito, muito retorno. Que show, parabéns, muito bom. Fora publicidades que a gente acaba fazendo, né? Sim. Já fizemos algumas publicidades que o lado bom, os royalties, né? Olha aí. Começaram a vir. Que legal. Muito bom. Em que momento você decidiu unir esses 3 importantes pilares do seu trabalho, que é o humor, a construção e as redes sociais? Eu acredito que hoje, Rita, quem não entrar no meio underground, por assim dizer, no meio tecnologia, Instagram, rede social, vai ficar ultrapassado. Porque hoje é uma das principais ferramentas de venda. Né? Você tem que expor. O que não é visto não é cobiçado, não é lembrado. Então, se você não está sendo visto, hoje, melhor do que a televisão, a rede social ela tem um alcance muito grande. Legal. Então, quando eu percebi que eu teria de estar nesse meio, eu pensei, poxa, eu não vou estar engessado. Eu não vou chegar... Se você quer rebocar uma parede, faça isso. Agora faça... Não, esse não é o Matheus. Entendi. Rebocar a parede, irmãozão? Mais do mesmo. Chapa a massa, faz assim, não faz isso que você quer uma cagada, faz desse jeito. Porque você consegue levar um conteúdo didático, um conteúdo que tem coisas técnicas, mas sem ser pesado, sem ser maçante, massivo. Mas teve assim uma pessoa que falou, teve um vídeo que você assistiu, uma palestra que você participou, ou foi... Eu sempre gostei de ter orientações de pessoas por de fora, fazer cursos de oratória e também orientações na parte espiritual, na parte religiosa. E nesses cursos que eu sempre fiz, a pegada de sempre ser leve. A pegada, por exemplo, eu fiz um curso como que você consegue ser atendido em um órgão público. Aí os cursos mostravam, quanto mais educado, quanto mais cordial você for, chegar, fazer uma brincadeira, você destrava a outra pessoa. Às vezes um problema que ela não iria resolver, que às vezes não é a alçada dela, vai resolver porque você foi um cara bacana. Você foi um cara que deu um bom dia, tudo bem, como é que tá? Prazer falar contigo. Esse meio campo, quando você consegue fazer ele e levar para o teu dia a dia, se torna mais leve. As pessoas tendem a ajudar e a fazer um pouco mais para quem é mais cordial, para quem realmente é mais receptivo, né? Sempre gira em torno do quê? Do estudo. Não é assim, nasceu do assim. Nada, nasceu assim. Não, o estudo é a chave para tudo. Você quer ver o resultado disso? Eu convido todo mundo que segue Partiu Obra, rola o dedo e vai lá na primeira postagem minha. Meu Deus, que vergonha. Um cara travado. Se você quer construir, chame o Partiu Obra. Sério? Aí o pessoal fala, Matheus, se você conseguiu sair disso, pra isso, olha, tudo é possível. Tudo é possível. Não, gente, uma pessoa que não tinha Instagram. Zero. Isso aí já é a grande virada de chave do podcast de hoje. Se você for olhar atrás, Rita, eu não tinha... Vamos pensar atrás, né? Alguns não vão se recordar, mas Orkut.
Não tinha o Orkut. Facebook, não tinha. Entrou o Instagram também, não tinha. Conseguia viver sem o consegui Orkut. viver. Conseguiu, respirou, comeu, normal, coisa de boa. Era tranquilo. Gente, viver sem Orkut não dava. Não dava. Romper barreiras. Não posso esquecer dessa frase, que foi muito maravilhosa. A frase central daqui, Exato. romper barreiras. Você não uma tá- pessoa que não tinha rede social. Você não está ali na sua zona de conforto. Exato. Você aceitar esses novos desafios. Eu falo que nada nem ninguém se sobrepõe a um bom trabalho. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho e ter esperança de que vai dar certo. Mas eu costumo dizer que não é a esperança do verbo esperar. Assim, ó, esperar acontecer, Cai do esperar céu. dar certo, Deus vai abençoar. Às vezes está abençoando, está te colocando oportunidade e você não está se empenhando, não está fazendo. Então, tenha esperança baseada em atitudes. Você vai colher o que você está plantando. Isso, Entende? Então, legal. assim, como é que eu poderia colher mais clientes? Prospectando, falando, investindo. Comunicando. Comunicando. Eu acredito que, independente de qual seja o seu segmento, independente, todos ao seu meio têm que saber que você trabalha com aquilo. Isso. Se você não consegue vender para quem é parente e amigo, você quer vender para quem é desconhecido? Então não tem como, né? Então hoje, todo mundo está no meu ciclo, que hoje, felizmente, é um ciclo pequeno de amigos próximos e família. Todos sabem que o Matheus trabalha com construção. Está sempre lembrando ali, está Exato. sempre aparecendo um vídeo, mesmo que às vezes a pessoa nem segue, né? Mas está sempre aparecendo ali. Exato. E querendo ou não, sempre vai te indicar, vai falar de você. Exato. se Indicação. tá- Imagina só, o seu segmento que é a marcenaria, né? Para todas as pessoas que estão no seu meio, sabem disso. Aí um amigo seu, ele não vai fazer. Mas um amigo do amigo ficou sabendo e perguntou. Vai comentar. Vai lá no estaleiro, vai lá na Rita. Vai lembrar. Vai Pronto. lembrar. Então você acaba sendo lembrado, né? É aquilo que a gente sempre fala, Olha ser só, cobiçado. próximo aprendizado. Deus só faz a parte dele, ele não faz a nossa. Exato. A nossa é só a gente. É nós e nós. É e a tem via que de mão fazer. dupla, né? É ele vindo e você indo, ele vindo e você indo. Eu acredito muito nisso, né? Então a gente estar próximo dessas pessoas, estar próximo dessa conectividade, estar próximo de Deus, né? Jeová é importante para você ter esse sucesso, né? Na sua carreira. Concordo. Vamos fazer uma polêmica, então? Vamos. Dá até medo, meu Deus. Vamos lá. Ó, Para o que você está fazendo aí, Brasil, para. Chama mais gente para ouvir essa pergunta. Chama todo mundo que é da área da construção que estiver perto de você, chama. Vamos lá. O marceneiro tá lá instalando um roupeiro e fala pro cliente que ele não faz milagre, porque a parede está torta. lazarento. Por que ele me chamou no off e falou? A minha pergunta é: a culpa é de quem? A culpa é do pintor que não tirou na massa. Sempre falam isso, né? Eu acho que o pintor faz milagre. O reboco tá assim, 10 centímetros. Não, você tira na massa. Tira, eu vou jogar massa na sua cara. Eu acredito que a culpa seja não seja nem do pedreiro, a culpa seja do construtor, do mestre, porque é o responsável, né? O pedreiro está executando, mas o responsável de fato é a construtora, é o mestre de obras. Tem que cobrar. Que tem que cobrar, né? Mas também acredito que esse marceneiro, esse X9 aí que aguentou você, ele podia te chegar no particular, falar, Matheusão, ó, tá torto aqui, e aí? Aí eu ia lá, arrumava e pronto. Agora eu chegar e falar do cliente. É simplesmente né? jogar a culpa pro outro não significa que você é o certo da história, que o cliente vai te dar razão. Exato. Até porque quando você julga o outro, você tá falando mais de você mesmo do que do outro. outro. Porque se você quisesse resolver, fica a dica, marceneiros. Se você quisesse realmente, de fato, resolver, chamaria o profissional. Porque é fácil. O que a gente pode fazer aqui? Não simplesmente jogar a culpa pro outro. Delegar o erro é fácil, né? Delegar eu costumo dizer que é o seguinte, o problema está em não resolver o problema. Você entende isso? Excelente. O problema está em não resolver o problema. Excelente. O problema apareceu, bons prestadores de serviço, na minha concepção, começam com isso. Eles vão te encontrar, eles vão te mostrar ali um problema. Mas antes de te trazer ele já tem uma solução A, B, C. Ó, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. O que tu acha? A gente tira tudo, derruba essa parede, faz de novo. A gente eu tiro um pouco do esquadro aqui, roubo um pouco ali. Resolveu. Vamos resolver juntos, exato, vamos nos unir, ao exato. invés de ficar contra, vamos nos unir para resolver aqui, porque o cliente não tem culpa e o cliente não precisa nem opinar nessa resolução. As grandes empresas que estão se destacando é porque elas já estão chegando com a solução. Eu costumo dizer que o cliente não precisa nem ficar sabendo. Não precisa nem ficar sabendo. Resolve. Concordo. Porque qual que é o objetivo do partiu obra? Descomplicar a construção civil. Estou dizendo que minha obra é perfeita? Não é. Não é. Quando pega uma montadora,
uma Chevrolet, uma Volkswagen, que seja, não tem uns recall de vez em quando? Tem que voltar o carro lá? Uma montadora mundial, não tem erro? Por que que eu vou achar que é um processo... Nós, mais de ser... mil itens que tem numa obra, eu vou achar que vou chegar ali e vou fazer algo 100%? Não vai acontecer. Vai ter um problema, às vezes, de uma calha, de um telhado, de uma pintura, de um móvel, de uma elétrica, de uma hidráulica, mas eu vou resolver. E eu preciso de tudo ficar mostrando para o meu cliente. O cliente está no trabalho dele. Para mim, na minha concepção, o trabalho do cliente é no ambiente dele, no ramo dele, ganhar dinheiro para poder me pagar. Exato. Quem vai resolver sou eu. Verdade. Se todo mundo tivesse essa mentalidade, Exato. seria bem mais fácil. Exato. Você lembra de algum caso que você teve alguma briga feia, assim, com o marceneiro? Não briga da briga ser feia, um motivo, assim, foi alguma coisa muito estressante e foi difícil de você resolver? A briga foi feia, Já teve dedo na cara. Teve dedo na cara? Já teve no sentido seguinte, eu não gosto muito, por exemplo, assim, eu tenho a minha equipe na parte de execução da obra, né? Essa questão de ficar misturando equipes, você mistura humor, mistura cultura, mistura personalidade. Então, a gente está lidando com o ser humano. É algo que é complicado, você tem que tomar cuidado, é difícil, tem que fazer aquele meio de campo ali, e a galera da obra, às vezes, é meio estourada, então você tem que ficar fazendo aquele jogo ali, né? Mas o que aconteceu? Uma outra empresa foi executar um serviço na obra nossa, instalação de marcenaria. A gente tem algumas empresas parceiras e foi uma outra empresa. Essa outra empresa ela começou a executar e ao invés de me acionar ou acionar o meu mestre ou ele estava ali na obra, ele só vinha, não fiz isso porque estava isso aqui faltando. Não fiz... E foi enchendo o cliente, e o cliente, poxa, espera aí, Matheus, o que está acontecendo? Até que a gente vai sendo e fala assim, olha, é o seguinte, existem processos dentro da construção. Vocês escolheram já colocar marcenaria agora porque vocês estão agilizando. E eu costumo dizer, gente, calma, 2025 não tem ano que vem. Não vai acabar. O pessoal, aquele desespero, sabe? Tem que acabar a obra para agora. Ansiedade. Vai ter 2025. Então, se às vezes a obra vai durar um pouquinho mais, tem essa morosidade, a gente tem que ter essa paciência. Mas a questão de ter outras equipes, eu acho que é importante as equipes estarem bem alinhadas. Principalmente os seus líderes, né? Sabendo o que cada um tem que fazer e se der algum conflito, alguma divergência, saber resolver. E aí, como que você resolveu esse? Conversando com o cliente, sendo sincero, olha, realmente teve um erro nosso aqui, a gente vai ajustar, não vai ter nenhum valor a mais adicional ou um ônus para vocês, mas acontece. E na maioria das vezes, eu costumo dizer que você acerta muito em ser verdadeiro. Né? A maioria das vezes não, em todas as vezes, né? Porque todas as vezes, quando você às vezes fica dando desculpa ou fica tentando encontrar alguma maneira de não, foi porque deu problema aqui, vamos resolver. Menos justificativa e mais solução, né? Eu costumo dizer que quando você tenta explicar demais uma situação é porque você está tentando faltar com a verdade. Exato. E olha só, uma pergunta que vai ajudar muito a nossa audiência, que é do ramo da marcenaria. Você acha que falta profissionalismo das marcenarias nesse quesito de instalação, de unir com as outras empresas? Muito. Eu acredito que a construção civil como um todo, ela se prostituiu. No sentido de que, quando a gente teve o boom da construção, alguns anos atrás, o que aconteceu? Você via juiz querendo virar construtor, médico querendo virar construtor, advogado querendo virar construtor. No sentido do seguinte, o cara tinha 100, 200 mil, vou construir uma casinha, vou gastar 100 mil, vou vender por 150. Dinheiro fácil. Só que não tinha responsabilidade técnica, não tinha um know-how, não tinha ali um lastro de coisas entregues, de seriedade. E aí, hoje, a gente vê que essa bolha estourou. O que acontece... Que não é só nas marcenarias, é em na tudo. Construção como um todo. Hoje, se você for analisar, tem muita marcenaria, eu não estou falando de simplicidade. Tem pessoas que são profissionalismo. É profissional. Você pode ter uma marcenaria simples, pequena, que pega pouco serviço, mas entrega algo bom. Sim. Agora, tem muita gente que fica tapando buraco. Pega 10 para entregar 9. Aí pega 8 para entregar 7. Sabe? Não consegue entregar. E aí pega serviço seu para poder finalizar o meu que ficou atrasado. Sim. E vira aquela bola de neve. Eu que sou mentora de marceneiros que... Exato. E hoje, também bastante... nesse mercado, a gente não pode buscar preço. Não pode buscar preço. Eu não estou dizendo que a gente tem que comprar o mais caro. Sim. Mas se ele é mais caro, tem um porquê.
tem um motivo. E qual que é esse motivo? Vai por causa disso, 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 É disso. entrega, o resultado. Exato. Então, Às vezes você investe mais dinheiro ali, só que você economiza de outro lado, com tempo. E eu sempre falo também para os meus clientes, dor de cabeça não tem dinheiro que pague. Não tem. É imensurável. Então, o que você investiu a mais ali em alguma coisa, só a dor de cabeça que você deixou de ter, já paga. Já é um pagamento. Já é um pagamento, paga o valor do investimento. Eu costumo dizer que o retrabalho na construção civil é a pior parte dela. E na marcenaria é a mesma coisa. Imagina você coloca ali, não pode ser essa dobradista normal aí. Pode ser essa aqui, pá, bate a porta assim, normal. Tudo de qualquer jeito. Agora que você tá querendo já entrar na casa, tá bonito. Mas quando você estiver ali no dia a dia, você vai lembrar daquele pá, toda hora. E aí por causa de 5, 10 mil reais de diferença, se você tivesse se ajustado melhor, parcelado em mais vezes, se programado melhor, você teria algo mais completo. Exato. Então, compensa muito você analisar com quem você está fechando. Sim, e os profissionais oferecerem para o cliente, porque às vezes a gente pensa com o nosso bolso. Vai ficar muito caro. A gente não pode pensar com o nosso bolso. A gente tem a obrigação de oferecer o melhor para o cliente, pelo menos tentar. E é claro, se ele não quiser... Eu já tive medo, Rita, de dar preço. Sim. Por exemplo, a minha renda é X. Aí, às vezes, eu tinha que dar um preço de 2, 3, 4, 5X. Gente, é muito para mim. Mas meu cliente não é. Não é, ele Entende? se programou. Então, ele se programou, então ele vai analisar se ele tem esse recurso ou não. Matheus, não tenho, vamos cortar para cá? Ele tomou decisão. Então, o que eu aprendi hoje? Independente de qual seja o valor, eu vou passar pro meu cliente. Isso. Se assusta ele, a gente vai tentar ajustar, tentar melhorar, tentar parcelar, vamos para um outro plano B. Mas às vezes eu passo para ele, fechou, Matheus, manda o Pix. Aí você fica... Tá vendo? Né? Manda o Pix, hora já boa. Sai um meme, porque tem um meme seu lá, né? De quando o cliente faz o Pix. A maravilha, a felicidade do caboclo, né? Oh, meu Deus. Não ter medo de dar preço. Tá, agora temos mais uma pergunta polêmica aqui. Novamente, seguida. Convide quem tá aí perto de você para o que você tá fazendo para essa pergunta. O que é mais caro? Um rubi usado no casamento de uma princesa indiana ou pagar o mestre de obra? Barbaridade, hein, cara? Vou te dizer que esse mestre de obra tá páreo a páreo, hein? Tá sério, hein? Tá para. Cara, a construção civil, ela não é pra amador mais, não. Se você tá querendo brincar, e eu falo construção civil, eu vou colocar marcenaria no meio. Se você quiser brincar... eu vou tentar. Não começa, não. Vou tentar, não entra, que o jogo não é pra amador, não. E assim, quer entrar? Começa lá por baixo, vai pianinho, se estrutura, né? Não já vai. Uma vez eu fiz um serviço com uma marcenaria e eu ouvi essa seguinte frase. Ele tinha pouca idade, tinha na época, acho que a pessoa de certo tinha uns 27, 30 anos. E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, nesses 5 anos que eu tô na marcenaria, Matheus, eu já aprendi de tudo, eu já errei tudo, eu sei de tudo. Quando ele falou aquilo, eu falei, o cara tá com 27, 30 anos e tá falando que sabe de tudo. Eu falei, eu não vou contratar você não, velho. Você já viu que você sabe de tudo? Não, já errei o que tinha pra errar, agora é só acerto. Dito e feito, hoje a marcenaria dele já não tá mais em... A mentalidade. Por quê? Porque ele entendeu que ele já chegou no topo. Quando você pensa isso, a Bíblia fala, quem pensa tá de pé, acautele-se para que não caia. Exato. Então, se você pensa que você tá muito bem, olha, desculpa. Não é. É evoluindo sempre. Você sempre. chegou onde você chegou, Rita. Vou dar de apresentador agora. Foi da noite pro dia? Jamais. Foi dando sorte? Não foi. Não foi, né? Não tem sorte, não existe sorte. Sorte é o nome que todo vagabundo acha para poder falar sobre algo que ele não conseguiu fazer. Exato, exatamente. A tem Rita muita deu luta, sorte. Tem muita não luta. viu as manhãs que você acordou mega cedo, as noites viradas. As renúncias, que é o que mais dói, assim, né? Exato. Renúncia. E agora ver o champanhe sendo estourado e quer beber junto. Na hora do champanhe. Eu costumo dizer o seguinte, Rita, que só merece a sombra, só merece água gelada quem bebeu água quente com você. E isso, inclusive, para a equipe. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também no seu trabalho, você tem funcionários que têm mais de 10 anos que estão com você. Sim. São aqueles ali, pedra 90, sabe? Canto de cerca? Firme. Que hoje em dia eu falo que é meus casca de bala, né? Eu tenho meus casca de bala aqui comigo. É aquela pessoa que você pode contar. E tanto você que vai executar uma marcenaria, sendo marceneiro, ou você que é dono de uma marcenaria, a gente tem que entender, ou de uma construtora, tem que entender que sozinho, você, a gente não vai conseguir. Não vamos. Sozinho a gente pode até caminhar,
Mas que você quer caminhar com constância, se você quer ir realmente longe, você tem que estar unido de pessoas que vão agregar valor na tua empresa, que vão comprar a tua guerra, que vai vestir o uniforme. E aí o nosso papel é demonstrar isso para os nossos funcionários, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu quero mostrar para o meu funcionário que a minha empresa vai ajudar ele a realizar os sonhos dele. Isso. Quando ele consegue perceber isso, Rita, acabou. Aquele cara ali é seu. Exato. Você pode ligar para ele num domingo. Porque é o seguinte, as pessoas reclamam tanto de mão de obra, mas não sabem reter os talentos Exato. que chegam até Não sabe pagar, eles. não sabe ajudar. Não sabe, é verdade. Não tem uma cultura estabelecida para a pessoa poder abraçar e vestir a camisa junto com você. Porque às vezes isso já parte do dono. O dono só pensa no dinheiro, só pensa em não sei o quê. Aí quer que a pessoa, só nele mesmo, nos sonhos dele mesmo, não pensa nos sonhos da equipe, ou só pensa nos sonhos do cliente, só pensa tal, né? E aí acaba que a pessoa realmente não veste a camisa, mas isso parte lá de cima. A gente tem que entender que os funcionários também são seres humanos, gente. Então, assim, eles também têm desejos, também têm ambições, sonhos. Imagina só, eu tô há 14 anos na construção civil, você está galgando, está crescendo. E aí, financeiramente, você troca de carro, você viaja, você está andando com roupa boa, você está fazendo isso. O seu funcionário está vendo isso. E ele continua com aquele carrinho velho ali, que deixa ele na mão toda hora. Será que você não se atentou? Poxa, peraí. Ele tem que crescer junto comigo. Tem que mudar a mentalidade dele primeiro. Dele. Tem funcionário meu que, quando eu conheci ele, um dos meus braços direitos aí, a casa dele nem rebocada não era. E eu falei assim, isso para mim não tem como, não tem cabimento. Você ser pedreiro, mestre de obra, sua casa não é rebocada, vamos rebocar isso aí. Então, o cimento tá aqui, eu vou te dar, final de semana, para os meninos para te ajudar aqui, eu vou pagar também. E aí fomos fazendo. Você ficar vindo com a obra, esse negócio de que pedreiro tem que vir empurrando a bicicleta, você conversa. Exato. Não é porque né? você Já tem é um uma emprego crença, simples que você tem que ser... Já é uma crença instalada. É, uma crença limitante, sabe? Crença limitante. Eu só posso até aqui. Não. Funcionário meu, às vezes eu falava com ele, falei, cara, fui em Bonito, fiz isso. Cara, eu nunca fui, então você vai. Vai funcionar assim, assim, sabe? Vou te dar esse vale aqui, então vou te dar esse bônus aqui. E esse aqui é pra você viajar com sua família. Tá vendo? Então a pessoa consegue perceber que ela tá evoluindo com o teu trabalho, com a tua empresa. Acabou. E o que as pessoas, os empresários costumam fazer? Simplesmente reclamar da mão de obra. Só reclama, só reclama. E fala que não tem. Toda vez que eu falo pra minha audiência que eles estão reclamando de mão de obra, eu falo, mas e as grandes lojas que vendem 1 milhão por mês? De onde eles estão tirando o montador? Ah, mas na minha cidade é diferente. Daí eu já vou lá. Cidade tal, loja tal. Aí na sua cidade tem a loja tal. Como que ele tá conseguindo montador e você não? A pessoa não quer correr atrás. E hoje, imediatismo, né, Rita? Imediatismo também. Vocês acharem que você vai crescer na vida da noite pro dia. Hoje, a gente falou sobre Instagram, internet, né? Mas também, por causa da internet, as pessoas pensam que hoje você vai abrir algo e amanhã rápido. Você já tá, ó. Vou postar um vídeo por dia, tá bom. 5 stories por dia, reels por dia, tô famoso. Você faz mentoria, a gente também fez, né? Pratica isso também. Só que o principal coisa que eu coloco é o seguinte, o discurso meu, eu não vou fazer milagre, não. Quem fez milagre aqui na Terra foi Jesus Cristo e já passou. Então, assim, eu vou conseguir extrair o que você tem de melhor. Tá disponível? Tá afim? É aquela frase, né? 1% é a ideia. 99% é a transpiração. 1% inspiração, 99% transpiração. Cara, é trabalhar. Tá disposto a pagar o preço? Tá disposto. Eu comecei com construção civil há 14 anos atrás. Eu tinha uma Montana 1.8 Conquest, passava de 100 por hora, os vidros... Parecia um helicóptero. E o ar parava de funcionar. E ela desligava. Isso foi minha realidade. Eu já levei para obra cimento de bicicleta. Eu tô com 33, se você colocar há 14 anos, tava com meus 19 aninhos ali. Molecão de tudo. Quando eu cheguei a primeira vez na obra, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha o WhatsApp. Eu conversei pelo telefone com o meu pedreiro. Ele me chamou de Seu Matheus. Quando eu cheguei na obra, ele achou que o senhor Matheus era um senhor, com cabelo branco, calvo. Você né? mesmo? Aí quando ele viu eu beirando, assim, um molecão de tudo. Mas você tá começando o serviço aí, tá aqui o projeto de fundação. Aí ele olhou, quem que é você? Eu falei, sou o Matheus. Você é o filho do seu Matheus? Eu falei, não, sou o Matheus. Demorou a acreditar. Olha, mas gente, é um processo. É um processo de crescimento, de evolução. E aí você vai melhorando, vai progredindo. Não fica acomodado. E aí você vai acaba tendo sucesso. Você traz bastante a sua história lá do começo pro seu Instagram? Muito, muito. Tem que trazer, porque né? Tem que trazer, porque é o seguinte, porque ver o Matheus hoje tendo bastante obra, o Matheus podendo viajar, podendo curtir, tendo bastante pessoas, estando aqui no podcast, que é algo que é muito legal, né? Que dá essa credibilidade no nosso trabalho, esse prestígio. Sim. É fácil.
Esse Matheus aqui é moleza. Mas e o Matheus do dia a dia? Teve um amigo meu que veio passar férias comigo um tempo, e aí ele ficou uns 20 dias, um mês aqui em Campo Grande comigo. E aí ele ficou no meu dia a dia. Ele falou, cara, eu achava que você ia na obra... Ele falou desse jeito, Matheus, eu achava que você fechava um contrato, aí você ia lá pro seu mestre de obra, passava isso, e o seu mestre de obra se virava. Aí eu falei, tô sem ilusão. Vai achando. Ele foi pro Mato Grosso comigo, foi pra Bonito, foi pra Ribas. Aí a gente ficou aqui em Campo Grande nas obras, rodando. Você pega a obra no Mato Grosso do Sul inteiro? E no Mato Grosso. Hoje a gente tem obra em Primavera do Leste, hoje a gente tem obra em Tiquira, tem obra em Rondonópolis. A gente está pegando obra agora em Lucas do Rio Verde, Sinop, porque a gente não tem só a empresa Partiu Obra. Eu também tenho em sociedade uma outra empresa que é a Projetec. A gente faz a parte de fundação de grandes obras. Hoje a HVM... De executar a fundação? De executar a fundação. Parte de cortina sim. de estaca, solo grampeado, projeção de argamassa, de concreto. HVM, Plaenge, Vanguard, todas essas em Campo Grande, quem atende somos nós. E a gente está levando essa empresa também para o Mato Grosso. A gente está atendendo ali a Rumo, que é aquela de ferrovia, né, que faz o escoamento da soja e dos grãos. Eles estão fazendo a parte de linha férrea. E a gente que está fazendo a parte de fundação para eles. Que show. Então, o objetivo é crescer, é se modernizar, não ficar parado no comodismo. Eu costumo dizer o seguinte, não espera a água bater na bunda, mas se ela bater, sai correndo. Vai. Se mexe. Se mexe, em evolução constante. Eu até falo pro pessoal que a gente mentora. Construção civil, durante um bom tempo, eu fiquei batendo cabeça porque eu ganhava dinheiro só assim, ó. Eu construía, vendia, via o lucro. Mais ou menos, deu tanto de lucro. Construía, vendia, só isso. E eu percebi que, cara, a construção civil era todo um contexto. Então, hoje, eu tenho parceria com o pessoal que vai fazer a piscina para mim, o pessoal que vai fazer a marcenaria para mim, o pessoal que vai fazer energia solar, o pessoal que vai furar um poço se eu precisar. Tudo. O pessoal comprar móveis, eletro, se você quer comprar de fora, exportar, eu tenho pessoas que vão fazer. Então, você começa a diversificar dentro da construção. Mais um leque para os marceneiros aí da nossa audiência, porque às vezes as pessoas acham que fazer parceria é só com o arquiteto ou designer. Não. Olha só, fazer uma parceria com uma construtora. Eu consigo ver um marceneiro fazendo uma parceria com um pintor, com um eletricista. Às vezes ele está instalando uma bancada ali e o cara quer aquela tomada que aperta e sobe. E aí o marceneiro faz o corte, mas ele não vai dar aquela elétrica. Aí o cara tem que ligar para alguém? Não, peraí, você é completo. Aí o cara vai lá e cobra milão. Você fala, cara, eu faço 1.200. Isso. Pronto, você não fez nada, você só vê indicação. Aquela ponte, você ganhou 200. E vou te falar, Rita, hoje 70% do rendimento pessoal, Matheus, da empresa das coisas, é por esse meio. É isso aqui. Parceria. É celular na mão. Toca o dia inteiro. Mas tá mensagem, fazendo negócio, tá girando, tá rodando tudo. Se você tem um celular na sua mão, se você tem um Instagram na sua mão, você não tem que ter um Instagram para poder ficar postando combo de bebida, sushi, comida, viajando para tal lugar. Bom dia, bom dia. Café, Não. Quem quer bom dia seu? Para. O pessoal quer o quê? O que você tem para poder oferecer? O que você tem para poder vender? Exato. O que você tem para poder mostrar? O que você está colocando na sua prateleira? Poxa, eu tenho lá um Instagram com 35 mil seguidores. A gente almeja muito mais. O que eu estou levando para essas 35 mil pessoas? Eu estou levando um contexto humorado, né? Tenho, mas estou levando uma obra. Pode ter certeza, quando qualquer um deles que assistir algum vídeo, fala sobre construção, cara, eu sigo uma página, qualquer página, o nome é fácil, Partiu Obra. Lembra de mim. Realmente. O que não é visto não é lembrado. Nossa, não é visto não é cobiçado. É verdade. Você sentiu diferença, não só de engajamento, mas nas finanças, antes de estar nas redes sociais e depois? Quando a gente estava no colégio, todos nós estávamos no colégio, tinha aquele AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, não tem? O meu era antes e depois do Instagram. Olha, assim, foi a virada de chave. Muita diferença financeira, esquece. Tudo. O que acontece? Eu gourmetizei, por assim dizer, com o Instagram. Por quê? Você começou a ser cobiçado, a ser visto, o valor também subiu. Tô sendo sincero, hoje claro, eu já ia perguntar isso. Eu não sou a consultora mais barata de Campo Grande.
E não sou a mais cara, mas também não sou a mais barata. Claro, tem a procura, você vai melhorando até para aprender a atender essa demanda, você vai se tornando melhor. E aí você começa a entregar mais resultado. Exato. E para isso Exato. exige um valor de investimento maior. E o cliente que te procura, ele quer credibilidade, ele quer confiança. A pessoa não tá ali no Instagram, vou construir uma casa. Uhul! Não é assim. A pessoa tá se programando, tá se preparando, tá idealizando aquilo. Então, eu costumo dizer que quando o pessoal vai no escritório, lá no Partiu Obra, eu digo o seguinte para meus funcionários, para a secretária, para os arquitetos que ficam com a gente ali, o financeiro, o pessoal. Fala, gente, o nosso contrato, ele tá 50% assinado. Os outros 50% vai depender da experiência que o nosso cliente tiver aqui dentro. Mas por que experiência, Matheus? Uma experiência de um bom dia ali dentro, de um ambiente climatizado, onde o cheiro, o olfato da pessoa, aquela parte sensorial, a cordialidade, um ambiente bacana, gostoso, a pessoa chegar e ver uma obra, um escritório bem arrumado. Imagina só, eu trabalho com marcenaria, a pessoa vai lá me atender no meu escritório, tá lascando o meu cantinho da minha mesa aqui assim, aí tá um fio pendurado que você não fez o encaixe certo. É verdade. Como que você quer vender para essa pessoa se você não tá passando uma experiência positiva? É verdade. Então, 50% eu falo, olha, depende de vocês, meninas, depende da gente aqui. Então, vamos fazer acontecer? Não é simplesmente só entregar a casa pronta, Não. é cuidar de toda a jornada dele, que não é pequena, Não né? é. É pelo menos um ano, a não ser que seja uma obra menor, mas... Pelo menos um a ano. parte de Então construção. é muito tempo assim de período. convivência, de relacionamento. Se você não souber transformar aquilo numa experiência boa, você quebra a conexão com Exato. o cliente. E eu costumo dizer o seguinte, eu estou finalizando 2 casas agora em Bonito. São clientes assim... condição financeira muito boa, mas eu costumo dizer o seguinte, eu quero terminar todas as obras sendo chamado para o churrasco de inauguração. Olha aí. Quando eu consigo isso, significa que eu saí pela porta da frente. Olha. A mesma porta que eu entrei é a porta que eu vou Porque sair. o que a gente vê de normal, que na verdade é comum, mas só que não é normal, é sempre briga em obra, é sempre, troquei, tive que trocar todos os fornecedores da minha obra porque tava dando muito problema. Esse é o comum. E aí, às vezes, a gente vai se acomodando, acostumando e começa a achar que é normal. Que não é. Quer uma frase assim que o pessoal vai dar um certo conflito? Quero. Eu vou falar bem a verdade. Eu já desagradei alguns clientes. Já teve clientes que, a gente teve que desfazer negócio. Isso acontece. Você não é perfeito. A tua empresa não é perfeita. Só que você tentou, mas não deu certo. Às vezes a pessoa ficou muito irredutível, não queria aquilo. Puxa, fazer o quê? Não vamos abandonar. Isso. Dar errado é diferente, é diferente. Né? Olha, vamos encerrar por aqui. Aconteceu isso. Eu não consigo mais te atender, ou não consigo atender conforme você está querendo ou necessitando. Sim. E já aconteceu isso. Continuar acontecendo, eu não vou vender, normal. Rita, você não vai vender a ideia de que a gente é excepcionalmente perfeito. Que tudo, não. Eu também prezo muito por isso, porque no Instagram, eu explico para os meus clientes, a gente passa uma imagem de perfeição e gera uma expectativa no cliente que não existe. Só uma expectativa que ele criou por conta das postagens. Então, eu sempre explico, falo, olha, não é porque nós temos todos esses processos que essa obra vai sair perfeita. Vai tudo de cabeça. Não é porque você está contratando a estaleiro que só posta coisas lindas lá, mas o caminho para chegar naquelas coisas lindas, algumas coisas a gente não mostra. E outra coisa é erra. Exato, exatamente. Tô falando por mim, tá? Sim. Eu assumo, tem coisa que... Eu também. Erro. É que as pessoas, nós temos a crença de que não podemos desagradar. Não. Então a gente cresce com isso, não posso desagradar o tempo todo, e aí não consegue assumir o próprio erro. Eu também, graças a Deus, já superei isso. E saber dizer não pro seu cliente, né? Saber dizer não. Pro cliente. O cliente me ligou anteontem, algumas obras que a gente tem no Mato Grosso, casas simples. A gente entregou a casa, mas que absurdo isso, você vai entregar a casa não tem nenhum acessório, porta-toalha, não tem isso. Eu falei, o senhor já disse o nome, isso é acessório. Quando tu compra um carro na concessionária, ele vem com isso filme, ele vem com tapete. Coloca. É acessório. Então, eu posso colocar sem problema nenhum, mas é um adicional. Você tem que saber se posicionar. Porque é ali que vai embora todo o lucro quando você não se posiciona. Eu já cansei de ser bonzinho. E entenda isso, tem que passar por esse processo, mas só que tem que ser um tempo. O cliente pede, aperta, você não, tá bom. Não, tá bom. Não, acaba com o seu lucro, mata todo o lucro. Tenha um contrato muito bem amarrado, muito bem fechado e faça o que você foi contratado para poder fazer. Não faça mais, não faça menos. Não estou dizendo a qualidade. Se você pode ali executar algo melhor, execute. Isso. Mas desde que aquilo não comece a sangrar o seu caixa. Exato. Porque daqui a pouco você vai terminar a obra sem nenhum
ganho. E aí? Exatamente. Qual que é o objetivo disso, né? Então, a gente conseguir realmente ter essa boa comunicação com o seu cliente e com os seus funcionários. Saber dizer não. Saber dizer, isso aqui eu não fui contratado para isso. Vou executar, mas é um aditivo aqui. Não vejo problema nenhum nisso. A sua mentoria, ela é para construtores? Você tem uma mentoria? A gente tem uma mentoria, inclusive a gente já tem um mentorado que eu tenho muito orgulho dele. Ele é lá de Londres. Ó, tem uma aguinha aí, tá? Ele é lá de Londres. Ele mora em Londres e ele constrói no Goiás. E aí ele já fez, acho que 4 casas com a nossa mentoria. Mostrando que ele não era construtor, ele não era nada. Ele trabalha em Londres e ele queria fazer investimento, conheceu a gente por um vídeo engraçado, mandou uma mensagem, a gente conversou, fazemos a mentoria para ele. A mentoria do Partiu Obra não é para um construtor, para um engenheiro, para um arquiteto. Cara, você quer estar reformando sua casa. Você quer fazer um negócio, você quer entender como é que funciona aquele processo, sentir mais à vontade, só para você poder saber o que está sendo feito, vou te orientar. Você quer construir uma casa. Ela é online e ela já é gravada ou as aulas são ao vivo? Não, ao vivo. Eu faço a mentoria eu com a pessoa. Entendi. Eu não faço aquela ainda, né? Pode ser que isso aconteça com o tempo, mas eu faço mais pessoal, individualizado. Entendi, individual. O pessoal entra em contato com a gente via direct, a gente combina ali valores, o que está incluso e a gente faz. Uma vez por semana, videochamada. A pessoa tem o meu WhatsApp também pessoal para poder mandar algumas dúvidas. Obviamente, até dentro disso, a gente coloca alguns limites, porque senão daqui a pouco é meia-noite, está recebendo mensagem. Entendeu? Inclusive, Juliano, lá de Londres, o fuso horário, tá? Já fica a dica aí. Ele demorou a entender que o fuso horário dele não bate com o nosso. Às vezes era 2 da manhã, ele leva, não, sai daqui, deixa eu dormir. E onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Deve ter muito construtor, pessoas da área da construção aqui nos assistindo. Quem quiser te encontrar? A gente deixa bem simples. Entra no Partiu Obra, chama no direct, que a nossa equipe vai entrar em contato contigo. E vou aproveitar e vou mandar mensagem para quem segue o Partiu Obra. Gente, felizmente a gente recebe muitas mensagens. Então eu não consigo responder todas. E às vezes o pessoal fica assim, poxa, mas a mensagem que veio aqui é uma mensagenzinha padrão. Eu queria o Matheus, né? Não tem como. Não então, tem assim, como, é mais caro. Aí tem que comprar mentoria. Pronto, aí tem que comprar mentoria. Mas a gente se esforça em estar respondendo, em estar mandando mensagem para o nosso pessoal, nosso público, de tentar levar o Matheus, essa pessoalidade para cada um. Mas é impossível, né? Quanto mais pessoas seguindo a gente... Sim, o acesso, ele é caro. O acesso tem que ser pago mesmo. Mas tá certíssimo. Essa frase até que você falou, Rita, referente a acesso. Se você está abrindo uma marcenaria, uma construtora, qual o segmento que você for, acredite muito nisso. O acesso, ele tem valor. Ele tem o seu valor, ele tem o seu preço. Sim, agora eu tenho observado muito essa frase. Não é como você chegou lá, é com quem te levou. Exato. Quem. Exato. Né? Precisamos de ter mentores na nossa vida, na área espiritual. A gente não tem o nosso pastor, que é o nosso mentor, na área de família. E na área da empresa tem que ter um mentor. Orientação. Eu vou dizer o seguinte, até abrir uma situação aqui. Quando você falou assim... Você começou o podcast aqui, você falou Rita Marcenaria. Aí eu liguei. Eu falei, cara, ela é a Rita do estaleiro. Eu na minha mente. Que o tanto que eu já ouvi falar da mulher. Sério? Um monte. Arquitetos são parceiros nossos, pessoal que quer fechar. Que muito legal, referência ao seu trabalho. gente. Parabéns. Obrigada. Mas o que foi isso? Foi conexão. Foi assim... Instagram, né? Quando que às vezes a gente conseguiria estar aqui próximo conversando um com o outro? Entende? Então, assim, essas portas vão se abrindo, né? Tem uma frase que diz o seguinte, basta 5 pessoas para você conseguir conhecer qualquer um. Olha. Por exemplo, um dia falaram isso para mim, cara, mentira isso, não é possível. Não vai dar certo, a conta não vai fechar. Aí eu fui e falei assim, cara, Neymar, como é que eu chegaria no Neymar? Eu falei assim, eu fiz curso de aviação. Eu conheço um piloto. Esse piloto conhece o piloto do Neymar. Que eu já falei com esse piloto do Neymar, ele pessoalmente queria construir. Então pronto, eu já conheci, cheguei nele. Poderia chegar, né? Então pronto, então assim, tudo você consegue chegar. É só você estar com as pessoas certas, no ambiente certo, estar se vendendo o teu produto de maneira certa. E sem imediatismo. E eu tenho uma pergunta aqui, final, pra gente fechar, que é, qual foi o maior duelo que você enfrentou? E qual foi a lição que você tirou desse duelo que você pode transbordar aqui para nossa audiência? No ramo do empresarial mesmo, assim, O empresarial, Rita, eu trago para o pessoal também. Acho que você dificilmente vai conseguir separar 100% o Matheus empresário Partiu Obra do Matheus pessoal.
né? Instagram, gente, é uma coisa que a gente leva algumas imagens, alguns conteúdos, a gente tenta o nosso melhor. Mas, de fato, não é 100% do nosso dia mesmo. Isso. Alguns vídeos a gente começou a fazer agora, que sabe o que eu comecei a fazer? O canteiro às vezes estava um pouco bagunçado alguma coisa. Deixa, faz, para poder mostrar realismo. Faça, não faça do jeito que dá. Faça até dar certo. Faça, sabe? Vou fazer, vou. Mas não acha que o Parte Obra sempre teve escritório. O escritório meu era no meu quarto. Nossa. Era no meu quarto. Os projetos a gente assinava em família. Entende? Assim, poder ter um local, um escritório, receber, ter funcionários foi com o tempo. Poder evoluir, trocar de carro, ter ferramentas, ter isso. Foi com o tempo. Não acha que o hoje ele prefigura ou ele demonstra certinho o que foi o Matheus no passado. Não. É evolução constante. Mas o que eu colocaria de aprendizado é o seguinte. A gente passa por situações na vida, né? E o maior duelo, eu costumo dizer, tem um tempo que eu digo que eu tenho passado por ele agora. Porque a gente consegue perceber, com o passar das dificuldades da vida, que nem todos são seus amigos. A grande realidade é que poucos são. Eu passei por algumas situações há pouco tempo e eu pude perceber que poucos vibram na mesma sintonia, poucos realmente vibram com o teu sucesso, com a tua conquista. São poucos. Na realidade, aquele tapinha nas costas, eu prefiro hoje ter poucos, mas ter de qualidade, pessoas próximas. Que são pessoas que vão vibrar, que vão torcer, que vão querer. Porque amigo de acompanhar só o resultado quando tá bom, era muito. Mas quando tem intempéries, tem dificuldades, são poucos. Então, tente entender isso. De fato, que são poucos que vibram com você. Então, não fica abrindo seu sonho para todo mundo, não fica abrindo suas conquistas para todo mundo. E assim, o preço do sucesso é deixar algumas pessoas pelo caminho mesmo. Não é porque ele é seu amigo de infância que ele tem que estar com você em todas as etapas da sua vida. Muitas pessoas vão ficar para trás, elas não vão conseguir acompanhar. Quando você começa a subir de nível, subir assim um pouco de patamar, algumas pessoas vão ficar pelo caminho. Isso dói. Mas é o preço que a gente tem que pagar. Eu vi uma ilustração essa semana que passou, um amigo meu me falou, Matheus, tava um cara numa floresta andando e aí uma cobra foi e picou ele. Aí a pergunta você acha que o certo é ele ficar cobra feia, boba, chata, sua cobra lazarenta, porque você me picou, porque você fez isso. Cobra é isso, vai picar mesmo. Para de perder seu tempo com aquela cobra e segue sua vida. Na vida é assim. Você vai ficar ralhando, brigando com quem te decepcionou, com quem te traiu, com quem... Não faça isso. Segue seu fluxo, segue sua vida, saiba que aquela lá ficou para trás. Tem uma ilustração que minha psicóloga sempre usava para mim, né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer de psicólogo, tá? Acho que é muito importante isso. Eu também faço terapia, com certeza. É muito bom para você se conhecer próprio, né? Matheus, a vida é um ônibus. Tem pessoas que entram, na próxima parada descem. Tem pessoas que entraram na primeira e continuam na segunda, na terceira. Lá na 10ª desce. Tem pessoas que desceu na segunda e na quinta entrou de novo. Verdade. Saiba deixar essas pessoas nas paradas dela. Dói, vai doer, mas vai foi doer. necessário naquele momento. Sabe, às vezes você terminar uma amizade não significa, meu Deus, terminou, é pesado, eu terminei uma amizade. Não, ela foi boa naquele momento. Ela e a gente continua gostando daquela pessoa, continua gostando, só que não tá mais ainda, né, muito assim comigo no momento que eu tô vivendo agora. Ou então, Rita, também não gosta. A pessoa fez algo ruim pra você. Não gosta e, gente, a vida dela vai seguir, a sua vai seguir e Brasil. Vida que segue. Pra cima. E olha, você já teve, assim, algum caso de algum prejuízo que você teve que refazer alguma coisa de marcenaria? Como, por exemplo, eu já tive vários casos na minha marcenaria que eu tive que refazer e a construtora teve que me pagar, principalmente por conta de vazamentos. Já perdi teto, ripado, já perdemos um teto assim enorme, que aí a construtora, eu falo, gente, olha, eu vou tentar cobrar o mínimo possível, eu não queria cobrar de vocês, porque futuramente pode ser que o erro seja meu e eu quero que vocês estejam do meu lado. Então já aconteceu de construtora pagar valor alto para mim por conta de algum vazamento, alguma coisa assim, sabe, que molha. E inclusive hoje a gente tem uma tecnologia que os nossos clientes não sofrem mais com isso, porque a gente tem uma tecnologia que veda aqui e não incha mais. Porém, eu já vi muitas construtoras pagando esse tipo de prejuízo. Já aconteceu com você alguma coisa que você teve que pagar alguma coisa para refazer alguma marcenaria? Já aconteceu, só que tanto o cliente quanto também a prestadora de serviço foram parceiros. Foram bem alinhados. Tem que ser, né? Porque
Como? O cliente, ele aceitou, ele viu a situação. Matheus, olha, dava para ter evitado, mas eu entendo. Foi uma falha humana aqui, eu vou ajudar com tanto. Eu entrei com outro tanto e a marcenaria entrou com outro tanto. Então, foi algo que conseguimos resolver. Eu costumo dizer que é isso, Rita, é ter uma boa comunicação. Eu acredito muito que eu sou muito assertivo nos meus negócios, não que eu não erro, mas eu sou muito assertivo nos meus negócios para essa maneira mais leve de lidar. Levando para o lado mais humorado, mais gostoso, mais tranquilo, mais humano. Né? Nada muito engessado. Eu acredito que quanto mais humano você consegue ser, mais carismático você consegue ser com o seu cliente, ele se identifica. Hoje, quando você gera identificação, acabou. Esquece preço. Então, o cliente está muito focado nisso. Identificação. Se você tem essa identificação, você com certeza vai conseguir fechar bons negócios. Que show. Tem alguma frase, então, para a gente finalizar? Alguma frase que você leva para a sua vida? Você gostaria de dar algum conselho para as pessoas, além de todos esses que você já deu, que foram, assim, incríveis? Você tem alguma? Eu não vou deixar uma frase, eu vou deixar um guia de ensinamento. A Bíblia. Um guia de ensinamento, a Bíblia. Mais de 2000 anos atrás ela foi inspirada e totalmente atual. Totalmente atual. Às vezes com a fraseologia um pouco mais difícil, mas se você sair da sua zona de conforto e buscar orientação, eu costumo dizer o seguinte, Rita, que todas as vezes que eu fiz do jeito do Mateus, deu errado. Todas as vezes que eu fiz conforme a orientação de Jeová da Bíblia, deu certo. No meio pessoal, no meio Mateus, no meio relacionamentos, família, mas também no trabalho. Então, perfeito. Por exemplo, quer trabalhar bem? A Bíblia fala que um trabalhador perito, ele vai trabalhar perante reis. Perito. Seja perito. A Bíblia vem falando. O que é perito? É alguém que buscou orientação, é alguém que aperfeiçoou, que melhorou. E a palavra, além de ser eterna, ela se renova a cada Todos dia. Os dias, então, Todos nunca é um livro que você pode ler daqui mais 2000 anos, que sempre vai estar atual e tem a resposta para todos os nossos problemas. Todos. Tudo que a gente estiver passando. Tem uma palavra lá na Bíblia. Temos o nosso guia. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do ser humano. Sim. Quando a gente quebra o carro, algo parecido, né? A gente não procura um manualzinho para dar uma olhadinha? Então, o manual quebrou ali. a pecinha aqui do Matheus, aqui, alguma situação. Vou procurar meu manual. Foi que me projetou. Show de bola. Muito bom. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de inscrever aqui no canal, deixar o seu like e colocar sua opinião aqui pra gente também. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo. Obrigada. Valeu.